Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, com a graça de Deus estamos de volta depois de alguns dias impossibilitado de gravar esta pequena e simples reflexão da liturgia da palavra. Hoje, nesta terça-feira, dia 5 de outubro, retomamos essa reflexão da liturgia da palavra nas asas do Espírito. Já estamos na 27ª semana do tempo comum e continuamos refletindo a palavra de Deus. O evangelho de hoje, Lucas vai nos contar como Jesus chega à casa de Marta. Marta era a dona da casa, que tinha uma irmã, Maria, e que tinha um irmão, Lázaro. Eles eram amigos de Jesus. E toda vez que Jesus passava por aquela cidade, por Betânia, ele se hospedava na casa desses amigos. E Lucas vai nos contar este fato e vai nos fazer fixar numa atitude de Maria que nós precisamos considerar e refletir com o coração abrasado pelo Espírito Santo. Antes, vamos rezar, reconhecendo que nós só podemos fazer o bem se nos deixarmos conduzir pelo amor e pelo bem supremo que é Jesus. Rezando com o Padre Marlon Múcio nesse livreto, orem em todo lugar. Amado Jesus, bem sabeis que muitas vezes, ao invés de ser um artista, sou um arteiro. Fazei-me, pois, um artista. Sim, vós me quereis um artista na arte da oração. Pois quanto mais orante eu for, mais caridoso eu serei. Os homens e mulheres bons são homens e mulheres bons porque oram. Quem é apaixonado pelo ser humano só o é porque é apaixonado por vós no ser humano. O coração orante se torna um coração amante. Concedei-me, eu vos peço, de todo o coração, a graça de saber amar o que deve ser amado, de amar como convém a quem deve ser amado, e tudo na proporção em que deve ser amado. Purificai-me, Senhor, de todo o amor mesquinho, egoísta, falso, impuro. Vou calejar os meus joelhos, Jesus, para que o meu coração não fique calejado pelas feridas que o desamor causa. Eu creio que as marcas do meu joelho são marcas de vitória. Amém. Exatamente nessa mesma perspectiva da oração, do ajoelhar-se, do prostrar-se aos pés de Jesus, nós vamos encontrar essa atitude em Maria no Evangelho de hoje. Lucas contando que Jesus se hospedou na casa de Marta e Maria e vai dizer que Marta tinha uma irmã por nome Maria que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Amados irmãos, esta atitude de Maria deve tocar o nosso coração. Marta estava atarefada fazendo as coisas da casa. O serviço que Marta estava fazendo era importante. Ela estava acolhendo Jesus, ela estava cuidando de Jesus, certamente preparando a comida, organizando a casa, organizando o local onde Jesus provavelmente iria dormir, repousar. Então, eram serviços importantes. E por isso, com razão, ela reclamou de Maria,
que se assentou aos pés do Mestre, que se prostrou diante dele e que estava atenta ao que ele falava. Jesus repreendeu Marta, não pelo serviço importante que ela estava fazendo. Ele reconhecia que era importante. Por isso ele estava ali, para ser bem acolhido, para descansar, para fazer as refeições. Mas ele chamou a atenção de Marta porque há momentos em que nós precisamos parar para nos colocarmos aos pés do Senhor, para ouvir, para rezar, para estabelecer um diálogo de amor com o Senhor. E na oração do Padre Marlon Múcio, ele constata isso. Nós só seremos capazes de amar os outros se antes amamos o Senhor que está nos outros. Nós só seremos capazes de fazer coisas boas se antes nos colocamos em oração para que o Senhor nos mostre quais coisas boas nós devemos fazer. Então, nós precisamos entender e compreender que a oração é o nosso motor, aquilo que vai nos conduzir, aquilo que vai nos orientar, aquilo que vai nos fortalecer para que nós sejamos bons e vivamos de acordo com a bondade do Senhor. Amados irmãos, nós somos convidados hoje a adotarmos essa atitude de Maria. Isso não quer dizer que a gente vai relaxar nos outros demais compromissos, no cuidado da casa, no nosso trabalho, na educação dos filhos, na organização das coisas, sobretudo nas coisas da igreja, do movimento. Não. Precisamos fazer isso. Por isso somos uma equipe, somos uma comunidade, onde tudo precisa ser feito com a ordem e com a dedicação, com o amor necessário. Mas nós não podemos nos esquecer que a principal coisa, a melhor parte, como Jesus diz aqui no Evangelho, é estar aos seus pés. Precisamos então conjugar todas as nossas atividades a partir do estar aos pés do Mestre. Às vezes, a gente erradamente, muito erradamente, considera que parar para rezar é perder tempo, é deixar de fazer as coisas. Pelo contrário, parar para rezar é ganhar tempo, é valorizar o nosso trabalho, é priorizar aquilo que realmente é importante, sem desmerecer as outras atividades também importantes, mas tudo deve começar pela oração, tudo deve ser consequência da oração, da intimidade com o Senhor. Nós corremos o risco de viver um ativismo exagerado que nos faz fazer muitas coisas e muitas vezes nos coloca num certo relaxamento daquilo que é a melhor parte, que é a oração, o estar aos pés do Mestre, o estabelecer um contato íntimo, uma intimidade com o Senhor, para rezar e para ouvir, porque é o Senhor quem tem as palavras que vão nos confortar e nos orientar. Se nós vamos fazer as coisas sem ouvir o Senhor, fatalmente nós vamos fazer as coisas erradas, de forma errada, porque não ouvimos aquele que sabe o que é certo, o que é errado e o que nós devemos fazer. Então nós somos chamados hoje, a partir deste Evangelho, para priorizarmos os nossos momentos de oração. O nosso tempo dedicado à oração precisa ser um tempo qualificado. Qualificado em quantidade de tempo, mas sobretudo qualificado em profundidade, em intensidade, em intimidade com o Senhor. Não nos esqueçamos de que é a partir daí, é aos pés do Mestre que nós vamos encontrar o conforto necessário, a cura necessária e, sobretudo, o discernimento e a oração necessária, a força necessária
para resolvermos e realizarmos tudo aquilo que é necessário realizar para o bom andamento e o bom cumprimento da missão que o Senhor nos confiou. Então, a partir da oração, sejamos instrumentos de transformação. A partir da oração, sejamos testemunhas de conversão. A partir da oração, sejamos verdadeiros discípulos que promovem e proclamam a palavra de Deus a partir dessa intimidade oracional que vai colocar no nosso coração aquilo que deve ser proclamado e anunciado. Que o Espírito Santo nos transforme e nos faça do nosso coração verdadeiros adoradores, verdadeiras pessoas de oração, porque é na oração que nós encontramos o conforto, a força, a unção e o direcionamento para realizarmos tudo o que precisa ser realizado na obra do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem em nosso auxílio e coloca no nosso coração esse desejo, essa vontade, essa necessidade de estarmos aos pés do Mestre e que nada nós queiramos realizar sem antes nos colocarmos aos pés daquele que é a verdade, a vida, a nossa salvação e a salvação de todos os homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe você. Até amanhã. Fique com Deus.